Na primeira cena do anime, alguns alunos estão jogando conversa fora, comentando sobre um casal de amigos da escola onde estudam. De repente, uma figura importante do colégio passa no meio dessas pessoas, e ela se chama Inukami Suzune, a presidente do conselho estudantil. Atrás delas vemos Ryusen Kasuki, o vice-presidente. Desfilando pelos corredores como autoridades máximas, os dois estudantes ganham todos os olhares enquanto prometem que vão mudar todo o regulamento escolar, através de argumentos bem elaborados. Porém, por trás dessas pessoas que parecem que nasceram para ganhar toda a atenção do mundo estão os estudantes comuns, sem nada de especial para oferecer para o mundo. Um deles se chama Osato Ken, um estudante sem graça e comum do ensino médio. Galera, eu agradeço demais os quase 400 mil inscritos aqui no canal, vocês são um absurdo, tá louco? Mas não vamos parar, hein? Vamos continuar todo vapor nessa temporada e ano que tá começando. Então já dá aquela força pro canal, galera, e se inscreve e capricha no like aqui embaixo, para bater a meta de 5.305 likes. E agora, bora lá! Em meio a uma vida monótona, talvez a coisa mais emocionante dos últimos tempos tenha sido acompanhar o crescimento de um ninho de pássaros debaixo dessa chuva gelada. Mas a verdade é que o Sato não tá feliz com essa existência medíocre. Na verdade, ele queria mesmo era uma vida extraordinária, cheia de feitos e desafios fantásticos. Mas como essa não é a realidade, o Sato se contenta em voltar pra casa e assistir Lata Velha do Caldeirão do Hulk, enquanto enche a carcaça de Doritos com maionese. Falando nisso, é chegada a hora de ir embora da escola, mas quando o rapaz vai buscar seu guarda-chuva, já não tava mais lá, provavelmente alguém levou. Ainda assim tem um dando sopa logo ali, mas o Sato não é um tipo de cara que roubaria um desses pra deixar o verdadeiro dono ensopado numa tempestade. Ao menos nem todos só pensam em prejudicar os outros, e falando nesse tipo de gente, Inukami e Kazuki não querem manchar a reputação do conselho estudantil, ao deixar um dos alunos voltar pra casa todo molhado. Por isso, o vice-presidente empresta seu guarda-chuva reserva pro rapaz. Ao aceitar a ajuda, o Sato pensa que talvez esse cara seja gente fina no final das contas. Não é só porque ele chama muita atenção que necessariamente é arrogante. Além do mais, mesmo que os dois nunca tenham conversado antes, ele sabe o nome de Usato e até pergunta se ele gostaria de ser chamado pelo primeiro nome ou da família, Ken. Gentilmente, o protagonista prefere Usato e a jovem Suzune aprova a ideia, deixando o garoto vermelho com seu charme. E por último, os dois alunos mais populares da escola ainda convidam ele para voltar para casa juntos, fazendo o protagonista pensar que todo mundo vai ficar com inveja quando souber disso. Assim, o convite foi aceito e no meio da caminhada, Usato admite que achava Kazuki meio marrento, porque ele só conversava com as garotas da sala, praticamente. Se sentindo levemente incomodado, o vice responde que troca mais ideia com elas, pois elas fazem questão de interagir. Pra Inukami, em outras palavras, nenhum homem faz questão de falar com ele, pelo que parece. Já a presidente, segundo o Sato, ele pensou que era mais inacessível ainda, mas a garota não parece entender o motivo. Por isso, Kazuki abre a boca pra exaltar o quanto ela é brilhante em todas as matérias, além de ser braba em qualquer esporte que joga. Como se não bastasse, ainda é linda por dentro e por fora, ou seja, a perfeição em pessoa. Mas Inukami não gosta muito de ser tratada desse jeito e pede pra amiga aliviar a pressão. E logo depois disso, o Sato aproveita pra perguntar se os dois pombinhos estão juntos, mas os dois são claros em dizer que não tem nada entre eles, e só andam lado a lado porque estão sempre lidando com as questões do conselho. O Sato fica um pouco envergonhado por ter se metido nesse assunto, mas Inukami aprova a atitude do colega, porque ao menos ele não falou deles pelas costas. Nesse momento, a garota se sentiu segura pra devolver outra pergunta, e quer saber o que o Sato pretende fazer ao terminar o ensino médio. O rapaz não faz a menor ideia, mas pra surpresa dele, nenhum dos dois prodígios também sabia. Inukami é capaz de bater qualquer meta que coloque pra si mesma, mas isso não quer dizer que ela tá certa sobre qual caminho seguir pelo resto da vida. Mas só de entrar nesse assunto, o Sato já percebe que é sobre isso que as pessoas competentes se preocupam, diferente dele. Pelo menos, por mais que eles pareçam tão diferentes, o Sato sabe bem o que significa esse sentimento de não pertencer ao mundo. E quando a garota revela essa dor, o protagonista descobre que nem tudo é perfeito na vida daqueles dois. De repente, o grupo escuta sons de um sino, tocando cada vez mais alto, deixando todos confusos, menos o Sato, que não conseguiu ouvir barulho algum, até que de forma inexplicável, um círculo mágico envolve os três e parece absorver seus corpos em direção a outra dimensão. Assustados, os dois rapazes se entreolham e perguntam o que tá acontecendo, mas Inukami parece empolgada com a situação, ansiosa de estar sendo levada para um lugar onde coisas mágicas aconteçam, diferente desse mundo cinza e normal onde eles viveram cada dia de suas vidas. É quando eles acordam em um reino desconhecido, cercados por guerreiros medievais e um rei vestido a caráter. Novamente, os rapazes continuam perplexos com tudo aquilo, mas Inukami não consegue esconder a felicidade de estar num lugar tão incrível. Intimidado, Kazuki pergunta quem são aquelas pessoas e o que eles estão fazendo ali, mas logo um guarda coloca o garoto no lugar dele, por se exaltar perante vossa majestade, o rei é Lloyd. Porém, o próprio soberano não parece irritado com o atrevimento do jovem, mas pede calmamente que os três estudantes ouçam com atenção. Ele se chama Lloyd Vogas Linger, rei de Linger. Ele convocou aqueles jovens
jovens para serem heróis dessas terras, porque o Rei dos Demônios ousou invadir esse mundo com seu exército. Portanto, na iminência do caos absoluto, o monarca convocou 3 seres com potencial para se tornarem figuras lendárias, capazes até de enfrentar o poderoso Lorde Demônio. Elloyd invocou os escolhidos através de um ritual proibido, conhecido como invocação do grande herói, e enquanto o rei falava, Inukami se empolgava cada vez mais com palavras como reino, ritual, demônio e proibido. Por outro lado, Kazuki não se encanta com o discurso e esbraveja contra o manda-chuva de Ellinger, porque não acha justo eles serem tirados de suas famílias sem consentimento. Porém, o rei não pode fazer nada, já que esse ritual permite apenas invocar os escolhidos, mas não é feito para retornar todos ao seu lugar de origem. Ainda assim, Kazuki parece que vai estourar a qualquer momento, mas o Sato acalma o companheiro a tempo, quando de repente o rei em pessoa se ajoelha na frente dos 3 estudantes e promete um dia encontrar um jeito de levar todos para casa no futuro próximo. E com todos os presentes ajoelhados perante os jovens, o monarca pede humildemente que eles se tornem os grandes heróis que foram destinados a salvar essa grande nação. E após essa clemência, Inukami pergunta como Elloyd sabe que eles 3 eram os grandes heróis, e em seu lugar, uma subordinada chamada Welcy informa que o círculo mágico da evocação do grande herói é projetado para selecionar apenas indivíduos extremamente talentosos. Os sinos que eles escutaram momentos antes da invocação é o sino de que eles são grandes heróis, porém o Sato não escutou esses sinos, então parece que o pobre garoto caiu de gaiato no navio. A assistente do rei parece não dar bola para isso, e em seguida mostra uma bola de cristal para medir as habilidades mágicas de todos. Enquanto Inukami continua maravilhada com absolutamente tudo o que acontece naquele lugar, Kazuki pergunta ao protagonista se ele não tá revoltado com todo esse abuso. Apesar de tudo, o Sato se mostra satisfeito, feliz por estar sendo tratado de igual para igual com os outros 2, mesmo não sendo de fato um grande herói. Como ele soube que poderia usar magia mesmo assim, ele se sente honrado em poder fazer algo de importante ao invés de se manter na mediocridade. De forma surpreendente, o vice-presidente do conselho estudantil elogia a postura do companheiro, mas com certeza nenhum deles 2 tá tão empolgado quanto Inukami. Afinal, a garota tá agindo como se tivesse comido o cogumelo do País das Maravilhas. E como ela já tava de frente para a bola de cristal, adorando o artefato com uma paixão incomparável, Welcy chama a garota para ser a primeira a colocar a mão na bola. Logo, o objeto mágico revela que Inukami Suzune tem afinidade com a magia do trovão. Além disso, foi identificado que ela possui muita mana no seu corpo. Então, o segundo a fazer o teste é Ryusen Kazuki, e o rapaz ativa a cor da magia da luz. Entretanto, antes da responsável explicar o que significa isso, a presidente do conselho interrompe a fala e fantasia que seu vice será capaz de lançar raios laser pelos olhos e empunhar espadas mágicas feitas de luz. Ao escutar aquele monte de groselha, o Sato avisa que o vice-presidente não entendeu nada do que ela tá falando, fazendo a garota se virar pra ele com uma vibe meio ruim e comentar quão afiada é a língua desse jovem abusado. Só que na mesma hora ela muda de postura e assume que gosta desse jeito debochado do protagonista. Dito isso, a imagem perfeita que o Sato tinha da sua crush vai pro ralo por completo. Enfim, o Welcy explica que a magia de luz é muito rara e que sua função primordial é dissipar o mal, e seu poder é incomparável contra os demônios. Por último, o Sato Ken se prepara para meter a mão na bola, e antes de esfregar seus dedos no artefato mágico, ele se pergunta se realmente possui algum tipo de talento daquele tipo. E caso tenha, ele se compromete a ajudar seus mais novos companheiros na missão que eles foram invocados para cumprir. E com essa coragem, ele revela um bonito verde na bola de cristal. E por mais que essa cor traga sentimento de paz, harmonia e tranquilidade, Welcy parece expressar o inverso dessas emoções. Aterrorizada, ela segura o rapaz pelo braço e arrasta ele de volta pro rei. Diante do trono, ela explica rapidamente que o teste deu certo com os 2 escolhidos, mas quando ela ia comentar do terceiro jovem, o rei interrompe com uma piada, chutando que o Sato tem afinidade com magia de escuridão. Nesse momento, Welcy informa que ele ativou a cor verde na bola de cristal, e ao escutar isso, o rei fecha a cara na hora e ordena que seus subordinados mandem o Sato pra longe do castelo o mais rápido possível. O cara fica sem entender nada enquanto todo mundo discute o que fazer com ele, até que o garoto pergunta se existe mais alguém com essa mesma afinidade. Antes de responder, o rei começa a se tremer e, nervoso até os dentes, ele revela que tem mais uma pessoa que despertou a cor verde. E é nesse instante que uma mulher imponente invade a sala do trono, derrubando o portão e perguntando pro rei onde estão os escolhidos. Ela para em frente ao Sato e pergunta se ele é um grande herói. O rei tenta abafar o caso e diz que esse moleque é só alguém comum que eles trouxeram por engano, mas a mulher parece sentir o cheiro do verdinho de longe. Ela se apresenta para o Sato como Rose, capitã da equipe de resgate do reino. E por mais que o garoto pense que essa mulher se parece mais com o tipo que tira vidas ao invés de salvar, ele jamais diria isso em voz alta. Na sequência, Welcy conta que os grandes heróis estão na sala da bola de cristal, e quando Rose começa a caminhar na direção dos outros 2, Elloyd fica aliviado e promete cuidar da situação do Sato mais tarde. Enquanto isso, ele deve ficar alojado em um dos quartos do castelo. Porém, antes da capitã da equipe de resgate sair da sala, o Sato lembra que o rei ainda não contou qual é a magia que ele possui, aquela tal de verde. Escutando isso, Rose para
na mesma hora e decide pegar o garoto emprestado. Porém, o rei não parece disposto a permitir que isso aconteça e manda Elsie evitar o sequestro. Então ela cobre o Sato com uma bolha e isola ele a toda velocidade pela janela, na tentativa de despistar Rose. Contudo, ela é mais rápida e alcança seu objeto de desejo, dando um soco tão pesado na bolha que os restos dela são jogados a vários metros de distância. Com isso, Rose finalmente consegue o que quer, e com o Sato nas mãos, ela anuncia pro rei e ao Lloyd que vai transformar esse pateta em um responsável usuário da magia de cura. Após a partida da capitã de resgate, Elsie conta pros outros dois que seu colega foi levado para além da cidade do castelo, e tá nas mãos da capitã da equipe de resgate de Ellinger. A sequestradora se chama Rose, uma das raras usuárias com afinidade em magia de cura. O desejo dessa mulher é tornar o Sato um subordinado da sua equipe, mas apesar disso, Elsie não acha que o jovem vai ser esfolado vivo nem nada do tipo. Escutando a história, Inukami não acha que isso parece tão ruim, mas Elsie completa que os métodos de ensino de Rose são, digamos, exóticos. Enquanto isso, já com a posse do jovem, a capitã informa seu mais novo aprendiz do seu talento, e que esse dom de cura é o motivo dele estar sendo recrutado pro corpo de resgate. Portanto, essa casa agora é onde ele vai viver durante o treinamento. Agora é hora de conhecer seus mais novos parceiros. Para isso, ela chama seus subordinados, e todos parecem assustadoramente loucos. Um por um, eles dizem seus nomes e dão as boas-vindas pro novato. O primeiro era Tong, o grandalhão careca. Em segundo, um loiro com moicano de papagaio chamado Mil. Logo depois, Alex se apresenta com uma aparência de pirata alucinado. Gomun, um cara de cabelo espetado, tinha uma enorme cicatriz no olho esquerdo. E por último, Gerd, das caras, um nanico bizarro que mais parece uma espécie de goblin. Todos eles se aproximavam de Osato como se fossem oferecer ele para um ritual, mas Rose logo acalma os ânimos dos seus comandados e explica pro novato que nenhum deles são usuários de magia, mas que são úteis de outras maneiras, nem sempre muito convencionais. Por fim, ela explana que existem 2 usuários de cura no plantel, mas que eles geralmente trabalham em outro lugar. Portanto, o novato vai aprender na marra a dominar essa arte para compor o time. Cada fibra do corpo de Osato tava avisando que se envolver com essa mulher é furada, mas assim que ele pede encarecidamente para ser treinado por outra pessoa, Rose vira as costas e avisa que o treino começa amanhã. Então ela ordena que Tong, o calvo gigante, divida o quarto com seu novo membro da equipe. E assim que ela sai dali, os parceiros de resgate avisam de antemão que a vida do protagonista vai ser um inferno, e que talvez o próprio inferno seja pouco para o que o moleque vai passar na mão daquela louca. Assim, a hora do descanso chega e o Sato se pergunta se tá fazendo a coisa certa, mas tenta se manter positivo. Por outro lado, Rose também tá perdida nos seus pensamentos, se questionando o que esse usuário de cura do outro mundo pode ser capaz de fazer. E galera, vocês querem continuação desse anime? Se sim, então já comenta aqui embaixo e comenta também qual anime dessa temporada vocês gostariam de ver aqui no canal, beleza? Valeu galera, se cuidem!